Você pensa que eu tinha esquecido do quadro Palmeiras do Futuro? Deixa eu arrumar minha beca aqui, que hoje estou com a camisa social. Primeiro eu quero agradecer você, passamos dos 35 mil, chamar para segunda-feira, no podcast Palmeiras 1, 2, 3, 4. Nós vamos fazer o quiz, que vai dar uma camisa do Danilo oficial, assinada por ele e pelo Abel Ferreira. Então, primeira coisa, eu quero já te agradecer por essa empreitada aí, 1 ano e meio, pouquinho de canal, já estamos com 35 mil e vamos para 50 mil até janeiro, tá? Essa é a nossa nova meta. Como que você pode ajudar? Dando um like, né? Acompanhando a entrevista que virá a seguir até o final, compartilhando no grupo de palmeirenses, ao invés de ficar brigando com os caras, não sei o quê, aquela guerra, pare de brigar no grupo da família, certo? E faça a fofoca do bem. A fofoca do bem não faz mal a ninguém. A fofoca do bem ajuda ao máximo. Então, um beijo do gordo. Obrigado pelos 35 mil. E vamos seguir. Vamos lotar o Allianz Parque. E depois nós vamos chegar aos 50 mil até janeiro do ano que vem. Tá bom? Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu quero, importante lembrar você que o OneFootball está conosco. O OneFootball é uma plataforma de informações completa. Você pode baixar o link que está aqui na descrição ou colocar o seu celular no QR Code que está aqui, ó. O Massa é moderno. Ele vai no QR Code, essa bolacha de chopp que está aqui, né? E aí você vai ser direcionado diretamente para o OneFootball, ok? Tá bom? Então, por favor, baixe o link que está na descrição, que você não vai gastar um centavo, você também não vai gastar nada para dar o like e também não vai gastar nada para compartilhar esse vídeo. O tema de hoje é modelos que temos por aí de sócio-torcedor. Como desfazer os nós da gravata, como desfazer os nós que vêm num gargalo muito importante. Estamos vivendo esse momento. Amanhã tem jogo importante contra o Flamengo, no Allianz Parque. Passamos de 80 mil sócios torcedores e só tem 30 e poucos mil ingressos, porque 10 mil são da W Torre. Como fazer? Já passamos por isso lá atrás e parece que ainda não aprendemos. Comigo, como sempre, meu fiel escudeiro Eduardo Quevedo. Você tá bom, filho? Olá, Massa, que prazer estar com você de novo, nessa retomada do Palmeiras do Futuro. Tem temas deliciosos pela frente e o de hoje, especialmente, é um tema do momento. É do futuro, mas que já começa agora. Isso. Bom, e agora eu vou chamar o cara, né? Ele que manja de tudo isso, Mauro César Pereira. Ih, rapaz, calma, tenha calma. Certo? Tenha calma, que é outro Mauro César Pereira, tão bom quanto. Aliás, esse é melhor. Vamos lá. Você tá bom, meu amigo? Prazer, obrigado por estar aqui no canal. Tudo bem, gente? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Paulo Massini, Eduardo Quevedo, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas apresentações aí, que é o cara. Vamos ver se, olha, a responsabilidade tamanha que eu tenho aqui de estar junto com vocês, desvendando esse problema bom do Palmeiras, né? Que é para resolver aí, que é quando sobra gente no estádio. Quantos clubes no Brasil hoje estão à procura de lotar os seus estádios e alguns com esse problema bom para resolver? Espero poder compartilhar bastante coisa aqui com vocês, tá? Muito bem. O Mauro César, eu vou te chamar de Mauro César, tá bom? O que você prefere? Mauro César, tá bom? Tá bom, vamos lá. O Mauro tá bom? O Mauro César tá bom? Tá tudo ok. Tá bom. Então, olha, o Mauro, ele é o cara que cuida de uma empresa importante que está crescendo no Brasil, também indo para a Europa, que é a Clicker Sports, que tem expertise nessas questões de gestão de programas de sócio-torcedor. Não só isso, mas também isso que é o que certamente aflige você, torcedor palmeirense, e a todos nós. Então, como o tema Palmeiras no Futuro é para a gente tratar essas questões, neste sábado à tarde, você amanhã está ansioso, que vão pegar o Mengão Malvadão, como será o jogo neste domingo contra o Flamengo, isso a gente vê depois, né? Aliás, amanhã tem live pré-jogo, pós-jogo, o Mauro está convidado a acompanhar também, todo mundo, certo? Bom,
Meu caro, eu começo com uma experiência que eu vivi fora do país, na Inglaterra, e o sócio-torcedor ele precisa avançar em questões sociais. O que é isso? Não dá mais só para ter o número de sócio-torcedor com o número de ingressos que você põe à venda. O time vai bem, o número de sócio-torcedor cresce, ultrapassa a capacidade do estádio, e aí o sujeito começa a ficar bravo, porque não consegue ir no jogo. Né? Então, tem uma série de outras questões que precisam ser tratadas. Eu sempre digo aqui, o Quevedo sabe, é discurso já batido. O programa de sócio-torcedor ele tem que funcionar como um plano de saúde para a família. A mãe, a esposa, a filha, a mulher que cuida daquela família, ela precisa colocar o programa de sócio-torcedor no orçamento familiar, porque vai independer do Palmeiras estar bem, ou do Santos, do Corinthians, não interessa o clube, ganhando ou não, ela tem que entender. Isso aqui é bom para a família, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo outro. Eu queria te ouvir a respeito do tema. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Então, Paulo, o que acontece? Na verdade, os programas de sócio-torcedor no Brasil, esse conceito está em plena transformação. É um vulcão em erupção no Brasil. Nós tivemos, antes da pandemia, ali um período de desinteresse, inclusive do torcedor pelo futebol brasileiro. A gente teve uma queda. A pandemia, ela entrou em ebulição em algumas situações e agora a gente está no momento de plena relevância nesse tema, encontrando aí vários clubes no Brasil em crescimento no seu programa de sócio-torcedor, e o Palmeiras é um deles, né? Então, o que acontece? A ideia é que nós somos um dos players do mercado que a gente vem trabalhando a mudança desse conceito, né? Ou seja, eu não posso mais classificar, eu não posso mais pautar, conceituar um sócio-torcedor como sendo aquele cara que tem uma carteirinha no bolso, trocando uma mensalidade por uma ida ao estádio, por uma ida ao jogo. Então, essa questão que precisa mudar, esse ecossistema que o clube precisa engrandecê-lo, que o clube precisa inová-lo. Putz, como é que a gente faz isso? Eu acredito que cada clube tem as suas pautas principais, tem a questão relacionada à tradição, a questão relacionada à política, a questão relacionada ao momento do clube, ou seja, o Palmeiras vive um momento excelente dentro do futebol brasileiro, né? Sul-americano e, com certeza, do Mundial. Então, é um clube que está em ênfase no futebol. Então, é um clube que, logicamente, vocês têm um problema aí a ser resolvido, que é a questão do jogo, né? Nós temos aí 40 mil pessoas dentro do estádio, sendo aí 5 mil pessoas do visitante, vai sobrar mais algumas situações, 30 mil para os sócios torcedores. E aí, como é que funciona se eu tenho 80, chegando a 90 mil sócios, né? Então, a Copa do Mundo acontece muito isso, né? A Copa do Mundo, logicamente, que os estádios não têm lugares para todos os torcedores dentro deles. Por mais valioso que seja o local da Copa do Mundo, por mais grandiosas que sejam as arenas, alguém vai ficar de fora. Foi onde se criou as FanFest, foi onde se criou os eventos extra-jogos. Então, eu acho que é nesse sentido, Massini, é nesse sentido que os clubes precisam agora ser mais criativos do que eram antes. E aí vem, logicamente, que é um bom papo que a gente vai ter aqui, efetivação de setor de marketing, efetivação de setor de inovação do clube, que é uma tona que está vindo agora, né? Todos os clubes agora estão com setor de inovação, justamente para criar esses novos espaços, essas novas experiências para entregar para o sócio-torcedor, né? E para que... porque chegar num número de 80, 90, 100 mil sócios, numa fase que o Palmeiras está passando, ok, a gente precisa ter um desafio já prevendo 2, 3 anos, que é o Palmeiras do futuro, né? Putz, como o Palmeiras vai ser ganhador durante 3, 4, 5 anos, né? Como é que vai ser? De repente se muda
o momento dentro de campo na próxima temporada do Palmeiras? Vai se manter 100 mil sócios? E ao contrário, se o Palmeiras, enfim, o Palmeiras é campeão mundial. E aí como é que funciona? Vai chegar a 200 mil. O que eu vou entregar para esse cara? Então é dentro disso que a gente tem que trabalhar. Muito bem, o Eduardo vai fazer a pergunta dele. Eu quero pedir para você deixar o seu like não custa nada, é de graça, certo? E compartilhar, deixe seu comentário, o que é que você pensa também a respeito desse tema que estamos tratando. Eduardo Quevedo, por gentileza. Exato. Acho que nessa linha que você colocou, Mauro, o Palmeiras tem feito algumas ações interessantes. Recentemente, o Palmeiras anunciou o Bruno Tabata, né, que foi o último jogador vindo de Portugal. O Palmeiras criou uma experiência bacana. Ele selecionou alguns torcedores do Sócio Avante que foram para uma coletiva entrevistar o Bruno Tabata. O Palmeiras já fez isso outras vezes com outros jogadores. Isso cria uma expectativa de engajamento, né, de pertencimento. Mas você colocou um ponto que eu acho bacana. Você falou das fanfests, né? O Palmeiras ao redor do estádio, o Palmeiras tem uma enorme movimentação de pessoas que não assistem aos jogos no estádio, ficam nas ruas ali, nos bares. Há um grande engajamento das pessoas fora da arena. Então, acho que poderia ser um ponto. Mas um dos pontos que eu julgo mais importante, e talvez você possa me dizer se nas tuas experiências isso faz sentido, é entregar ao sócio avante o direito dele votar para presidente do clube. Qual que é a tua opinião sobre isso? Faz sentido? Aumenta o engajamento? As pessoas se dedicam a pagar com regularidade, independente da situação técnica do time? Quevedo, eu tenho uma frase que eu sempre falo que é o seguinte: só tem medo do voto quem não tem competência. Né? Então, assim, eu acho que o caminho que o futebol brasileiro está seguindo, eu creio que ele está numa transformação para melhor, né? Eu acho que tem que abrir um determinado plano de um programa de sócio-torcedor para a votação. Esse pertencimento, em determinado momento, em determinada categoria, vamos dizer assim, esse pertencimento ele tem que ser maior, né? Porque o que acontece? A maioria dos clubes hoje, aquele cara que é o torcedor, aquele que tem a paixão, aquele que tem o vínculo, aquele que dissimula esse clube, essa marca para milhões de fronteiras, aí vamos dizer assim, ele tem pertencimento, às vezes, da boca para fora, né? Se a gente parar para anotar. Mas o que eu decido na vida do meu clube? Se eu vejo que alguma coisa está indo de muito errado, né? Porque o futebol brasileiro tem uma política encravada, né, nele, que às vezes podem tomar um rumo diferente perto de umas eleições ou de alguma situação diferente, né? Quando chega um dinheiro novo de fora, que a gente tem dúvida de onde está vindo isso. Então, eu acho que também uma das situações é criar alternativas para que o sócio-torcedor tenha direito a voto. Mas eu também sou a favor que esse voto seja, que essa capacitação do voto do sócio-torcedor seja algo responsável, Quevedo e Massini, entendeu? Eu não posso, de repente, por alguma brecha, né, como a gente tem várias brechas na nossa Constituição brasileira, eu não posso ter alguma brecha no Estatuto onde eu tenha um voto em meu favor ou em favor de uma certa comunidade, vamos dizer assim, para que mude o caminho de eleição de um clube. A gente já está indo eu já estou indo por um caminho mais na frente, né? Então, assim, tudo tem que ter muito cuidado. Eu vou dar direito de voto ao torcedor. Que torcedor é esse? Que plano é esse? Qual é o tempo mínimo que ele tem que estar dentro do meu programa? Assiduidade de pagamento, né? Gente, porque a gente sabe que quando a gente fala de controle societário, é uma coisa que tem que ter muita responsabilidade. E aí eu já vou vender um pouquinho do meu peixe aqui. A gente trabalha uma plataforma, por exemplo, a maioria dos nossos clubes, as eleições se dão através da plataforma. É ela que banca as eleições, entre aspas, né? Ali eu dou, por exemplo, uma relação daqueles que podem votar, que não podem votar. Ali a gente está sujeito e aberto às auditorias das eleições, né? Então, assim, olha quanta coisa a gente já falou de criar um plano de sócio-torcedor e simplesmente dar direito a voto a ele. Então, eu acho que a responsabilidade dentro do futebol ela tem que crescer cada vez mais
em qualquer que seja a experiência que esse clube for entregar para um torcedor. Por exemplo, a questão que você falou da experiência do Palmeiras, eu acho muito legal essa questão de aproximar o ídolo do sócio. Logicamente que eu tenho 90 mil, vou conseguir aproximar todos, né? Mas dar essa chance, dar essa relevância de estar próximo ao sócio é muito importante. Agora, eu tenho que ter cuidado, por exemplo, eu preciso fazer uma pré-análise desse sócio-torcedor antes de estar à frente desse ídolo. Porque, imagina, eu sorteio um cara que tem uma língua meio solta e chega no momento desse e fala o que quer para o... Tá entendendo onde a gente quer chegar? Então, assim, ó, tudo tem que ter processos. Não é simplesmente criar e não é simplesmente ter, assim, a atividade, como é que eu vou te falar? A dinâmica, a autonomia é a palavra certa. É muito complicado quem tem autonomia de liberar algumas situações. Então, é um todo que tem que estar bem profissionalizado. A ideia, Mauro, é trabalhar, inclusive, com o Data Lake geral para saber quem são as pessoas. Vocês fazem isso também. Exatamente, né? Exatamente. Nós temos até uma plataforma que ela cresceu tanto, essa plataforma, que hoje ela é um módulo do nosso programa de sócio. Ela chama-se Clicker Intelligence. Então, o que o Clicker Intelligence te dá? Ele te dá exatamente a assiduidade de quem entra, como é que paga, o plano que é mais assíduo, aquele que é mais procurado. Ele monitora, por exemplo, um lançamento de um plano de sócio-torcedor, ele está sempre monitorando se teve êxito, se não teve. Por exemplo, o América Mineiro é um cliente nosso. E agora o América Mineiro tem hoje um jogo, salvo engano, eu acho que é hoje, América e América e São Paulo. O jogo foi na quarta. Foi na quinta? Foi na quinta, o programa está no ar no sábado, bora. Tá certo, foi na quinta. O jogo foi na quinta. Teve muita procura, de repente começou uma procura absurda por um determinado setor do estádio pelo programa de sócio-torcedor. A gente já notou que era alguém de fora, que era a torcida contrária, que queria adquirir um plano de sócio para pagar com um boleto ou com um cartão, e o que acontece, infelizmente? Eles vão lá, contraem, pegam a entrada e depois cancelam o cartão. Então, tem que estar monitorando tudo. Nós temos esse Data Lake, né? A gente trabalha com Business Intelligence, que eles, às vezes, nos dão um alerta de alguma coisa que está um pouco fora do normal dentro da plataforma. Opa, tem algo acontecendo diferente aqui. Então, ele dá um alerta. Aí entram os nossos analistas aqui e já imediatamente entra em contato com o clube e busca uma solução. Edu, você viu, Massa? A gente tem visto... pois não, fica à vontade, Massa. Não, eu queria só, dentro desse tema, quanto que você tem que investir de volta? Qual é a porcentagem de grana que você arrecada com o sócio-torcedor que você tem que investir de volta? Qual é a métrica? Qual é a conta, a equação? Nós temos uma métrica... Massini, depende muito, porque... Às vezes, um programa de sócio está no início, se eu tirar 20% dele, por exemplo, é muito. É muito para o clube. Às vezes, se eu tenho um programa de sócio com 100 mil, uma média aí de R$100 por sócio, estou fazendo uma conta aqui, ele está faturando aí 10 milhões mês, ok? Se eu tirar 20% de 10 milhões, são 2 milhões. Nossa, 2 milhões para investir mensalmente em sócio-torcedor. Então, assim... É uma média aí entre 10% a 20% de reinvestimento, eu acredito que seja saudável, né? Tem uma frase que é interessante, que como o marketing é muito envolvido com o sócio-torcedor, então tem uma frase que o marketing hoje é tão importante nas situações, nas corporações, nas empresas, que de repente... ele nem poderia estar sob a responsabilidade do próprio marketing, né? Então, são as coisas bem... O que eu quero dizer, às vezes eu posso estar fugindo um pouquinho do assunto aqui quanto a isso, mas eu bato muito na tecla que os clubes têm que investir em gestão de marketing. E o marketing deixou há muito tempo de ser a criação de uma arte de um post, a criação da arte de um flyer, né? O panfleto que a gente falava antigamente. Putz, o marketing é estratégia, é inovação,
é análise de conhecimento, é análise de números, é BI. Então, é muita coisa. E, às vezes, os clubes olham para a gente sofre muito com isso como empresa fornecedora. Putz, mas isso é um investimento muito alto para a gente não tem condições de investir nisso. E está pagando 1 milhão, 1,5 milhão para um jogador, entendeu? Que, às vezes, está no banco de reserva. Né? Então, são essas... Aí, quando você me pergunta o que volta, eu falaria aí entre 10% e 20%, a gente consegue fazer um bom trabalho. Esse ponto você despejou aí uma série de informações, uma matéria-prima valiosa. A gente teve um debate recente também com outros profissionais em que o contexto é o mesmo. Quer dizer, marketing deixou de ser apenas um trabalho operacional de ativação de um dia de jogo, de um dia de treino, uma ativação de curto prazo. Marketing hoje é um programa de gestão que traz um impacto relevante para o futuro do clube. Uma pauta que eu e o Massini a gente vem defendendo há algum tempo, o Palmeiras precisa se preocupar muito com o crescimento da sua base de torcedores. O Palmeiras hoje é a 4ª torcida do país e a gente está vendo agora, né? A capacidade do que o Flamengo tem de gerar novas receitas é uma coisa impressionante. Eles têm 3 vezes o tamanho da nossa torcida e cada vez mais que eles atingem um nível de excelência nos seus programas de gestão de marketing, eles se distanciam do resto. O Palmeiras precisa ser cada vez mais eficiente na sua gestão para poder acompanhar e manter essa distância curta para ter competitividade. Eu tenho uma pergunta para você em cima disso. Como que os clubes por aí têm utilizado os programas de sócio-torcedor, Mauro, para poder trabalhar a adesão de novos fãs? Uma coisa é o torcedor, outra coisa é o fã, são categorias um pouco diferentes. Como é que você combina as duas coisas através de um programa? Conta para a gente um pouquinho da tua experiência. Quevedo, a tua pergunta é sensacional. Nós temos hoje praticamente 2 divisões dentro da nossa gestão de plataforma. Uma divisão, eu estou falando nós como tecnologia, né? Nós temos uma divisão que cuida do pós-lead, né? A pós-captação, ou seja, eu estou fazendo um trabalho, eu consegui captar um sócio-torcedor, daqui para frente ele tem uma jornada com o clube. Aí eu pego esse torcedor e, em conjunto, na nossa equipe com o clube, a gente está sempre trabalhando o que a gente precisa entregar para esse cara, né? Então, esse é uma captação. E hoje nós temos um setor da empresa totalmente voltado para uma inteligência para a captação do torcedor, do simpatizante, e principalmente dessa nova geração que está vindo. Entendeu? Como é que eu vou captar esse cara? Como é que eu vou chegar no celular dele? Porque a gente não chega mais na casa de ninguém, né? A gente chega no celular da pessoa, né? Então, como é que vai chegar nesse celular? Então, eu preciso estar atento a essa situação, né? De como trabalhar o torcedor e de como trabalhar o sócio-torcedor. Ok. Trabalhamos o torcedor, por exemplo, no caso do Palmeiras. Nós fomos lá, fizemos um trabalho em cima dele e quando ele chega numa plataforma, simplesmente ele não encontra mais cotas de sócio-torcedor para se associar. Aí eu tenho que, dentro dessa plataforma, criar uma situação de free member, criar uma situação de membership VIP ou membership digital, e aí eu tenho que ter, aí é onde a gente falou atrás da criatividade da entrega de conteúdo, né? Opa, vem cá, Quevedo. Infelizmente, no momento agora, infelizmente ou felizmente, Quevedo, até essa maneira de falar é interessante com ele. Nesse momento, eu não consigo te associar para você ter direito, por exemplo, de ter um ingresso com desconto ou alguma coisa desse tipo. Mas eu tenho um produto aqui de entrada, Quevedo, para você também pertencer à nossa comunidade, que ele te entrega um conteúdo no app exclusivo do sócio-torcedor, ele te entrega uma condição de um sorteio de uma camisa oficial a cada 5 dias, ele consegue te entregar uma condição de você estar na sala, na coletiva, com o novo jogador que está chegando, ele te dá a condição de a gente te colocar num avião fretado aí, que vai ter 30 lugares para disputar a final da Libertadores ou a final do Mundial, né? Então, tem essa situação. Então, por isso que a gente trata de 2 formas, aquele cara que é sócio e aquele cara que ainda não é sócio. E quando ele chegar, ele precisa encontrar alguma coisa e eu preciso ter uma alternativa e eu preciso ter uma atração fulminante
para não perder esse momento de compra dele, entendeu? Perfeito. Porque senão ele fala assim, putz, mas eu entrei lá no programa de sócio, não tem mais espaço, por que eu vou voltar lá, vou fazer o quê? Muito bem. Estamos conversando aqui com o Mauro César Pereira, que é o executivo da Clicker Esportes, responsável pela Clicker Esportes, empresa especializada na gestão de programas de sócio-torcedor, que oferece várias soluções, como ele mesmo está colocando aqui. Quero pedir a você, o seu cabeça de Wesley, que deixe seu like e se inscreva no canal, tá? Por gentileza, não custa nada, tá? Você não vai gastar nem um centavo para fazer isso. Mauro, estou te ouvindo aqui atentamente, né? Mas eu acho que a conversa ela fica um pouco na superfície de quem nos acompanha. Vamos dar um exemplo. Como que fazer? Como fazer? O que precisa fazer e como fazer? Então, imagine, amanhã tem Palmeiras e Flamengo, deve ter uma parte da turma que não conseguiu ingresso. O que poderia ser ofertado a essas pessoas? Exemplos para as pessoas entenderem do que estamos falando, da importância do que estamos falando. Vamos lá, o Massini Quevedo, as perguntas estão ficando cada vez mais difíceis, né? À medida, o programa daqui a pouco termina, né? Ele não se alonga muito, né? Mas vamos lá. Eu sou um sócio-torcedor e, por exemplo, não consegui entrar na fila de compra de ingressos do jogo, né? O que o clube pode me entregar? Ele pode me entregar, por exemplo, eu posso ver o jogo através da TV Palmeiras, que tem um pré-jogo exclusivo para sócio-torcedor, um pré-jogo, um jogo e um pós-jogo exclusivo. Essa pode ser uma alternativa. Ah, Mauro, o que é um pré-jogo? Putz, eu posso estar com uma câmera dentro do vestiário, né? De repente, com o microfone desligado, alguma situação. Aí tem as alternativas. Putz, será que o Abel aceita isso? Será que ele não quer uma situação diferente? Aí tem todas essas situações. Mas eu preciso entregar para ele alguma coisa diferente nesse pré-jogo, né? Putz, o esquenta do sócio-torcedor. Onde é que é o esquenta do sócio-torcedor? Nas proximidades do Allianz Parque. Putz, o que vai ser esse ingresso? Não. Quem é sócio-torcedor e não teve não teve condições de ver o jogo, ele tem acesso livre a essa fanfest, vamos dizer assim. O Massini, é uma tarefa fácil? Putz, está muito longe de ser fácil, entendeu? Tem alternativas? Acredito que tenha. Aí entra também naquela verba que a gente acabou de falar agora e que você propôs, né? Então, entendeu? Você falou da FanFest, vamos imaginar o seguinte, então. Em algum lugar de São Paulo, Palmeiras e Flamengo vão jogar no Allianz Parque, e quem não tem ingresso vai para um espaço, né? Uhum. Como são feitas as fanfests de Copa do Mundo e Champions League, eu já vi algumas, é muito legal, tem várias coisas para você fazer. O cara pode levar a esposa, as crianças, né? Passar lá por um tour virtual, chutar uma bola no gol, levar um ídolo do passado para interagir, né? Tem tanta coisa para ser feita, né? Então seria isso. Então um telão, só entra quem é sócio-torcedor, o cara passa lá, passa lá, sei lá, a pulseirinha, o cartão, sei lá, eu compro, e vai assistir o mesmo jogo de quem está no estádio, com outros atrativos. Exatamente. Para a família, Maurício. Para a família. Porque senão o cara cancela o sócio-torcedor. É isso. Exatamente. Que você está falando? O Massini, e veja bem que é o seguinte, eu tenho uma jornada até chegar a essa FanFest. Eu preciso de alguns pontos, metrô, eu tenho ônibus, eu tenho alguma jornada para chegar lá, eu preciso de segurança para chegar lá. Então, assim, tá vendo aonde a gente está chegando, a complexidade que é manter um programa desse? Então, assim, eu acho que nisso, por exemplo, a experiência de uma NBA, nós não estamos falando para quem não vê jogo, né? Mas para quem vê jogo. Caramba, se tu chegar 5 minutos antes do jogo, sem problema algum. Tua cadeira está lá tranquila, tu vai chegar. Eu tive uma bela oportunidade de assistir um Palmeiras e Inter ao lado do nosso amigo Quevedo e do Luiz Henrique Nunes, né?
A gente esteve lá e eu comprei meu ingresso, estava a minha cadeira, cheguei lá, estava a minha cadeira. Eu sentei na minha cadeira, eu vi o Palmeiras lá vencer o Internacional de Porto Alegre, e tá tudo certo. Agora tem alguns estádios que eu chego lá, putz, tem uma duplicidade de algum ingresso, tem alguém já sentado na cadeira, porque o cara entende que trouxe a namorada e ele entende que a namorada de qualquer jeito tem que sentar do lado dele, entendeu? Tem aquelas situações que o cara é sócio-torcedor, tem uma fila específica para o sócio-torcedor, mas a namorada não é sócia, comprou um ingresso normal. Ele não entende que ela não vai entrar na mesma entrada dele, entendeu? Ele entende que ele precisa entender que para esse benefício, a namorada que é assídua a jogos também precisa ser sócia, ou ele a coloca como dependente, por aí vai. Mudei um pouquinho de assunto, mas são essas situações. Então, assim, Massini, voltando à pergunta que você fez e que eu respondi entre 10% e 20%, é o investimento, entendeu? Tu não consegue ter uma empresa saudável e pegar todo o faturamento dela e tirar do caixa da empresa e jogar para uma outra situação. Uma hora vai faltar alguma coisa na tua empresa, ela vai quebrar. Ela precisa se manter, né? Teus funcionários, a motivação deles, o bem-estar dos teus funcionários, a mesma coisa é com o programa de sócio. Então, a gente precisa dar esse pulo a mais. E eu sei, Massini e Quevedo, eu sei como é difícil os presidentes, os executivos, né? O Quevedo vive dentro do clube também, a se desprenderem desses valores, como é difícil eles pegarem esses valores e separarem esses valores para criarem essas novas experiências. Não é fácil. O Quevedo fala, você vai falar agora, mas também o cara não é burro, né? Eles são difíceis de botar o dinheiro, mas não são burros. Porque se você tem 80, pula para 150, diminui um pouco o ticket médio no início, depois volta a crescer, o cara é doido, mas dinheiro eu nunca vi rasgar, né? Fala para nós. Então, eu concordo. Eu acho que é uma questão de experiência, de cultura, né? O Brasil está entrando nesse movimento profissionalizante do futebol. O programa de sócio-torcedor é um dos instrumentos de profissionalização. Para que as pessoas tenham uma ideia, o Palmeiras hoje batendo 85 mil sócios ativos pagantes, são mais de 4 milhões e meio de reais por mês que entram no caixa do clube, fora do ticket de jogo, né, que essa entrada de sócios avantes proporciona. Então, é um dinheiro relevante. Nós chegamos a ter, nos melhores anos do Palmeiras, de 2018 e 2019, quase 70, 80 milhões de reais de faturamento entre o Match Day e o programa de sócio avante. Então, é uma receita obrigatória importante. Quando veio a pandemia, essa receita foi embora, fez falta. Então, o clube hoje precisa deslocar dinheiro, investir em melhorar esse programa. E vem em cima a minha pergunta, Mauro. Na sua visão, eu li algumas experiências de Liverpool, de Benfica, na própria Espanha, com Barcelona, que é um clube também gigantesco, com mais de 100 mil sócios envolvidos com esses programas de fidelidade. Quais são as melhores experiências que você identificou no mundo, que você acredita que poderiam ser aprendidas por nós aqui no Brasil e, quem sabe, trazer para o Brasil essas experiências para a gente poder dar saltos de qualidade nesse programa? Quevedo, eu vou te falar que uma situação, o brasileiro, eu tenho o brasileiro como um dos seres humanos mais criativos que existe nessa face da Terra. Entendeu? O Brasil, ele vem em transformação, os programas de sócio. A gente vê muito clube na vanguarda de criação, de inovação. O Atlético Mineiro andou dando um show aí de inovação. O Palmeiras, com o próprio Avante, vem também criando algumas situações bem interessantes. Eu acho que o Flamengo precisa entregar um pouquinho mais ainda, mediante ao poder aquisitivo que tem. E aí vem aí na corrida aí o Botafogo com uma SAF, vem o Vasco tentando levantar, o Fluminense, aí nós temos Santos, aí nós temos São Paulo, Corinthians, blá, blá, blá. Aí a gente vai por um monte de clubes que eu acredito que estejam numa ascendente, e eu acredito que são clubes que estejam ligados em tudo, por exemplo, que a gente está falando aqui, né? Só que, logicamente, tem que saber como fazer. O que fazer,
não é tão difícil de a gente colocar, a gente até fala pela experiência do dia a dia que a gente tem, mas o como fazer é que essa mágica que não é tão fácil. Eu vejo experiências fora o Quevedo, não muito diferentes da do Brasil, mas eu vejo uma experiência fora que a gente não tem no Brasil, que é a qualidade do jogo. Entendeu? A qualidade do jogo. Mauro, o que é a qualidade do jogo? Eu estou falando literalmente dentro de campo. Lá nós temos clubes, lá nós temos times, jogos mais competitivos, nós temos uma arbitragem um pouco melhor do que a nossa, nós temos um VAR que de repente funciona melhor do que o nosso, né? Que está uma novela, tá virando um cinema o VAR brasileiro, né? Já tá virando sinônimo de chacota a nível mundo o VAR, tá? Putz, tá uma palhaçada, né? Então o que eu digo é o seguinte, Quevedo, eu vou fazer um caminho um pouco contrário da pergunta que você falou. Eu acredito que o produto lá fora é muito mais fácil de vender do que o nosso produto. Entendeu? Então, assim, eu ter um programa de sócio-torcedor fora, a gente está indo agora a gente está indo abrindo uma unidade agora em Lisboa, por exemplo, né? Nós decidimos que Portugal vai ser a nossa porta de entrada na Europa. Pelo que a gente entende em Portugal, a entrega de tudo que a gente cria no Brasil para chegar e entregar em Portugal tá muito mais fácil do que aqui, entendeu? Porque Portugal não tem a metade o torcedor português não tem a metade das experiências do que os clubes brasileiros estão começando a proporcionar, entendeu? Porque uma experiência que já atrai, por exemplo, o português são os estádios, as condições dos estádios, as arenas, o atendimento, a questão alimentícia, a questão do atendimento. Porra, no Brasil a gente entra... Tudo bem, eu fui no Allianz Parque, tudo muito limpo, tudo muito organizado, as entradas, eu até te elogiei, né? Sobre as entradas, aquele filtro que tem ali antes das bilheterias, ok? Mas tem estado no Brasil, meu amigo, que é um caos para te chegar no estádio. Aí é o trânsito que tu não chega, é a segurança na rua, é todo esse processo, entendeu? Então, eu não estou querendo fugir da tua pergunta, Quevedo, mas eu estou falando que tem uma disparidade aí de produto. Eu acho que o produto lá fora é melhor do que o nosso produto de futebol. E eu estou falando do jogo em si. Porque, queira ou não queira, tudo que a gente está conversando aqui gira em torno de 90 minutos dentro de campo, né? É isso. É aquele produto ali. Se a gente, por exemplo, assim, vamos fazer um exercício rápido. Se eu tirar aquele produto ali e jogar fora, acabou tudo que a gente está conversando. Entendeu? Você colocou um ponto importante, Mauro, mas eu tenho, às vezes, alguma dificuldade. Certamente não há muito material à disposição de todos nós para a gente ler cases importantes e reflexões importantes, mas o Liverpool tem se tornado um clube referência, especialmente depois da profissionalização e da venda, né? Do modelo associativo para o modelo profissional. E eles estão criando experiências no mundo para ativar torcedores fãs ao redor do mundo. Em Nova York tem uma experiência para o Liverpool super bacana, em que no dia do jogo o cara vai para um local lá em que ele experimenta assistir o jogo com outros torcedores, um nível de serviço bacana. Nova York é uma cidade especial porque tem turistas do mundo inteiro. E tem também, por outro lado, no Benfica, um estádio maior, tem 70, 80 mil lugares, né? E eles conseguem manter, já chegaram a informar algo como 200 mil sócios torcedores ativos que participam da eleição e, portanto, sabem medir exatamente o acesso ao estádio ou não, mas eles continuam vivos e pertencendo ao programa, independente do lugar no estádio. Eu acho que talvez tenha um trabalho de comunicação que os clubes brasileiros não fazem. Eu queria fazer essa pergunta para você, de ensinar, talvez, de orientar o clube do que é o programa sócio-torcedor, ou seja, criar, de fato, uma expectativa correta em torno do projeto para que exista uma adesão espontânea, mais do que uma adesão por interesse do local do estádio. Porque eu acredito, a sensação que eu tenho é que os torcedores e fãs desses clubes europeus, num estágio de muito mais maturidade que o nosso, o nível de engajamento deles se dá por uma outra questão. Tem uma questão esportiva, de competição, de manutenção do clube numa agenda competitiva, e eu acho que no Brasil não tem.
Faz sentido? Ou seja, a comunicação do programa ainda é um erro no Brasil? Quevedo, eu vou um pouquinho mais longe, que é o seguinte, a gente vai falar, além de deficiência em comunicação, tudo vai muito de investimento, mas eu falo também de cultura. O brasileiro, ele é preguiçoso ao extremo para aprender alguma coisa. O brasileiro é preguiçoso ao extremo para sair da zona de conforto. Opa, alguma coisa de diferente está acontecendo. Uma outra hora eu vejo, agora não. Entendeu? Então, às vezes, assim, a cultura do brasileiro... Gente, Massini trabalha, né, mais nessa área da comunicação. Massini, o que anda mais rápido? Uma notícia ruim ou uma notícia... Eu não vou falar nem da boa, eu vou falar da média. Eu diria que é uma notícia falsa. Essa que rende muito. Todo mundo sabe que é fake, Massini, mas todo mundo dissemina. Todo mundo para dar atenção para aquilo, entendeu? Até para dizer que é fake. Até para discutir se é fake ou não. Aonde é que eu quero chegar, Quevedo? É o seguinte, eu acredito que lá fora o pessoal assimila mais fácil também. O próprio torcedor, ele está interessado naquele conteúdo e ele está interessado em assimilar. O brasileiro, quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês assim, ó. Algum clube fala o seguinte, gente, chegue 4 horas antes do jogo aos arredores do estádio para ter acesso mais tranquilo, tal. Ok. Passou aquela comunicação, todo mundo entendeu, foi massiva, rede social, Instagram, Facebook, parará. Ok. Eu chego no estádio 4 horas antes, a polícia militar atrasa para abrir o portão do estádio. Entendeu? E aí começa a situação. Ou aquele determinado setor não está... O Massini está rindo, porque já viu isso diversas vezes. Né? Eu vi na final da Champions League no Santiago Bernabéu em 2010. Cavalo em cima da gente e vamos embora. Entendeu? Então, assim, como é complexo todo o processo. Então, de repente, eu acho que os clubes brasileiros, o Quevedo, seguem uma transformação de uma comunicação. Eu gosto do que eu estou vendo. Uma transformação muito legal que está acontecendo no Brasil. E creia no que eu vou falar, muita gente de fora está copiando o que está acontecendo no Brasil, da forma como se comunica, da forma como engaja, da forma como crescem as redes sociais, entendeu? Então, assim, o que acontece? Então, assim, a comunicação depende também da entrega do match day. O nosso match day ainda é muito deficitário. O dia do jogo é muito complicado nosso, entendeu? E é o principal produto, é aquilo que a gente vinha falando, entendeu? Então, essa experiência da comunicação, eu acho até que o brasileiro está pronto para entender e para aglutinar algo que seja de inovação. Mas eu acho que a ponta ainda não está pronto. Então, tem todo um ecossistema aí que precisa estar engajado. E lá fora, isso já vem há muito tempo, esse engajamento pronto, entendeu? Essa cultura é de muito tempo. Entra tudo, né? Poder público, tudo entra no... É muita coisa, né? Assim, ó, o Massini, no Brasil, a gente não para entender uma coisa, né? Vamos lá, vai ter um show vou dar um exemplo aí vai ter um show do Guns N' Roses no Allianz Parque. A preparação para esse show começa 20 dias antes, né? O Allianz Parque, esse show vão botar 40 mil pessoas no Allianz Parque. Gente, eu tenho um jogo quarta e domingo, que se o Palmeiras estiver numa fase ótima como tá, vai botar de 30 a 35 mil todo jogo. Então, tu imagina tu fazer um show quarta, desmancha tudo que faz domingo, desmancha tudo, por pessoas, às vezes, pessoas que têm que fazer o trabalho de 10 dentro de um clube. Entendeu? E olha o que envolve de staff para fazer um show do Guns N' Roses. Primeiro que ele vai chegar de helicóptero no estádio, a segurança tem que ser dobrada, porque senão ele não entra. E os nossos jogos, o nosso produto tá dessa forma, entendeu? Então tem um monte de coisa envolvida aí. Muita coisa, como diria no popular, uma porrada de coisa para fazer, a gente precisa fazer. Edu, nós estamos caminhando para o final. Agora, para você, a última pergunta para o nosso querido Mauro César Pereira, da Clicker Sports, certo? Tá bom.
Massa, o teu microfone está tendo algum ruído. Se você puder depois fazer ajeitá-lo. O que eu ia colocar para você, Mauro, eu queria fazer uma conexão com uma coisa um pouco antiga, que nós que somos assim de uma geração anterior, vimos muito que o sucesso do público no estádio na Europa tinha a ver com a venda dos carnês. Como é que é a conexão da venda dos carnês com o sócio-torcedor? O sócio-torcedor desmobilizou a venda dos carnês para todos os jogos, porque aí você facilita o trabalho de acesso. O cara, ele percebe um campeonato como o brasileiro, com 19 rodadas regulares, ele vai lá e aposta nos 19 jogos de primeira. O sócio-torcedor hoje vem de jogo a jogo. Como é que é esta conexão das experiências carnê e sócio-torcedor na Europa que poderíamos trazer para o Brasil? Legal a tua pergunta, Quevedo. Eu vou te falar, eu ouso a falar que lá fora eles dão muito mais atenção para o season ticket, né, que são os carnês de ingressos, do que para o próprio sócio-torcedor. E a gente aqui está no caminho contrário. A gente dá mais ênfase para o sócio-torcedor do que para o season ticket. Eu trabalho com muitos clubes, né, esses clubes de Série D, de Série C, que a maioria dos planos dá o ingresso integral. Então, queira ou não queira, se a gente parar para analisar, esse plano de sócio-torcedor desse determinado clube é um season ticket, ok? Que eu, com a minha carteirinha, eu tenho acesso livre aos jogos diante de uma mensalidade que eu pago. Os clubes maiores, eles até têm alguns planos que dão acesso livre aos jogos, porém são planos mais caros, né? Que está longe do poder aquisitivo da maioria da população, e tem os demais planos que pagam, que eles creditam descontos na compra de ingresso, né? O que eu falo para você, o que tem de diferença de lá para cá? Mauro, eu acredito até, Quevedo, que trazer o que tem de lá de fora para cá, aqui dentro, não funciona mais. Eu acredito que o season ticket no Brasil ele não funciona mais. Por quê? Por causa do produto futebol. Por exemplo, assim, o meu time ganha, eu estou com predisposição para virar sócio-torcedor. Ele perde 3 seguidas, eu já estou querendo tirar o treinador fora, já não estou mais afim de ir ao jogo. Então, muda. Lá essa percepção é diferente. Então, assim, eu acho, Quevedo, eu vi que tu fizesse 2 ou 3 perguntas, né, de comparativos do que tem de melhor lá fora para trazer para cá. Eu vou te falar com propriedade que os nossos programas de sócio, as nossas plataformas, a nossa tecnologia que existe no Brasil está praticamente equiparada com o que tem lá fora. Eu estou falando em questões de plataforma. Agora, o que falta no Brasil, em comparado lá fora, eu vou falar novamente e vou ser repetitivo. A gente precisa melhorar o produto. O que é o produto? É o estádio, é a conexão de internet, é o 5G que está chegando, é o investimento na limpeza das cadeiras onde o cara vai sentar, é a alimentação, é a bebida, é o tratamento das pessoas, são pessoas preparadas para receber 40 mil pessoas praticamente aí em 30, 40 minutos. Tem mais isso ainda, né? Que o brasileiro costuma entrar no estádio em cima do jogo, ele quer ficar no boteco ali fora, tomando uma cerveja que é mais barata para depois entrar no estádio. Então, falando da tua pergunta, eu acho que tu não deve estar gostando muito das minhas respostas, porque eu não te dando algum insight lá de fora, né? Mas o que eu falo é que é o seguinte, a cultura é diferente. O produto lá fora está muito mais pronto do que o nosso, né? Aí a gente pergunta, porra, tá chegando aí programa de sócio-torcedor do Real Madrid, do Paris Saint-Germain, de outros clubes no Brasil. Por que está no Brasil? Eles enxergaram que aqui o produto está mais fraco e eles estão trazendo o produto deles para vender aqui. Tanto é que hoje uma criança ela nasce numa rede social. Aí ela começa a enxergar uma final de Champions League, uma final de Brasileiro. A final da Champions League teve um show, tirando essa última agora, que teve aqueles problemas todos lá, né, de controle de acesso e tudo mais, mas aqui tem problemas da violência, briga fora do estádio, isso e aquilo. Putz, lá ele vê um show, ele vê um pré, ele vê um durante, ele vê um pós-jogo, e aí a internet com várias interações, com várias atividades, entendeu?
Então, a criança começa a comparar os dois produtos. Putz, esse produto aqui eu vou ver porque é melhor. E aí começa a NBA, aí começa um monte de situações, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem muita capacidade de ser um puta de um produto. Eu acredito muito nisso. Mas os clubes precisam estar preparados para entregar esse produto. Vender, eles já sabem vender muito bem. Tanto sabem vender muito bem que um tem 90, um tem 150, um tem 130, está crescendo. Ou seja, opa, tem alguém que sabe vender ali, né? Agora, entregar, eu acho que a gente precisa crescer e muito na entrega do produto. Massa, só para fechar, e aí eu passo para você, tem a ver com aquele debate nosso, os clubes precisariam destinar uma verba de marketing, algo como 2% a 3% do seu faturamento bruto. Essa é a dimensão que o Mauro está trazendo para a gente também, né? É isso aí. E aí eu tento equilibrar o copo na cabeça e consigo. Mas, meus amigos, o faz-me rir é que faz sonhar. Não tem como. Sem fazer rir, ninguém dá risada. Entendeu? Tá? Meu amigo, cara, Mauro César Pereira, gestor, CEO, presidente da Clicker Sports. Muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Ótimas ideias, ótimas sugestões. Para você que está acompanhando o canal, o Palmeiras do Futuro é isso. O Palmeiras do Futuro não quer guerra com ninguém. A gente quer que o Palmeiras realmente entre no futuro que é ontem. Tá bom? Te agradeço demais. Muito obrigado, viu? Massini, poxa, prazer foi todo nosso. Primeiramente, prazer em te conhecer. Eu venho te acompanhando o teu trabalho há muito tempo já. Eu tive a felicidade de conhecer o Quevedo há tempos atrás, um amigaço, uma pessoa que dota aí de vários conhecimentos. É um prazer enorme para a gente estar aqui. Muito importante também para a Clicker Sports estar com esse espaço aberto aqui para a gente falar, discutir, porque queira ou não queira, alguém tem que representar a empresa e a gente está aqui como voz dela, né? Então, é uma empresa que está vindo no mercado, a gente está numa crescente muito interessante, está chegando em alguns clubes de Série A, estamos indo agora com a nossa aposta para a entrada na Europa, temos algum também sinal aqui de Latam, de América Latina, de alguns clubes também. Então, a gente está aí também, acima de tudo, além de entregar um bom produto para o mercado, fazer com que esse mercado cresça e com que o nosso produto seja cada vez melhor. Muito bem, Marcelo, o canal está à disposição, tá bom? Vamos falar, vamos nos comunicar para que mais gente conheça a Clicker Sports também, independentemente de Palmeiras, de qualquer outra situação, estamos aqui à disposição. Você sabe que aqui tem o Sargento Garcia, que sou eu, e o Zorro, que é o Quevedo. Meu amigo, muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Massa. Obrigado, Massa, pela oportunidade de um tema valioso. E teremos novas experiências. Daqui a um tempo, Mauro, vou deixar um convite que o Massa faz sempre para os nossos convidados. Voltaremos a conversar para você contar a evolução desses projetos que você vem enfrentando hoje. Sem dúvida nenhuma. É assim que funciona na linha editorial da história da vida da gente e do canal também. Voltaremos a conversar com o Mauro César e voltaremos, quem sabe, a encontrar com o Mauro César por aí, porque o Palmeiras só tem colocado coisas boas na minha vida. Você deve estar estranhando, você que é usuário do canal aqui, este cenário Roots, que é o cenário do início, né? Onde eu fazia aqui o canal com esta sombra, aqui mesmo, nesse lugar, na sala da minha casa, é porque o meu estúdio está sendo pintado, a taça da Libertadores já está pronta e agora estamos pintando a parede com o Allianz Parque, entendeu? O cenário está ficando bonito, acho que já no sábado ou no domingo teremos, da semana que vem, né? Teremos já o cenário pronto e novo para entregar para vocês. Mauro César, mais uma vez, muito obrigado. Eduardo Quevedo, um abraço. Amanhã tem pré-jogo, pós-jogo, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque. E quero dizer a vocês que eu não estarei no pré-jogo, estarei no batizado da minha netinha Maria e depois estarei no Allianz Parque. O pré-jogo, quem vai fazer é o Rodrigo Menezes, talento que o Paulo Massini descobriu. Eu, olha, para descobrir talento, eu sou igual um prato de macarrão. É rápido, tá certo? Muito obrigado a todos. O Palmeiras do Futuro volta sábado que vem. Um grande abraço, bom jogo para
Tchau, gente. Grande abraço.